Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia! Começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Hoje é segunda-feira, 19 de agosto de 2019. O Ministério da Educação estuda mudar a forma de distribuir os recursos para as 63 universidades federais. A ideia é dar mais dinheiro para quem tiver melhor desempenho em indicadores como governança, inovação e empregabilidade. Atualmente, o modelo de distribuição do orçamento é centrado no tamanho das universidades e favorece as instituições que possuem mais alunos. Antes de promover qualquer alteração, o governo deve discutir a nova metodologia com os reitores. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também: provável indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada faz senadores pressionarem Davi Alcolumbre para retomar a discussão sobre voto aberto. Líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, se declara pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Frente Nacional de Prefeitos defende a retirada do ISS das propostas de reforma tributária que são debatidas no Congresso Nacional. Saques do PIS/PASEP para correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil começam nesta segunda-feira. Hernan Lacunza assume o Ministério da Fazenda na Argentina e já planeja primeiras ações à frente da economia do país. Autoridades francesas retomam a reconstrução da Catedral de Notre-Dame em Paris. Esses e outros destaques você acompanha agora no Jornal da Manhã, segunda edição. Provável indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada faz senadores pressionarem Davi Alcolumbre para retomar a discussão sobre o voto aberto. Vamos a Brasília para mais informações com o repórter Antônio Maldonado. Senadores de diversos partidos têm pressionado o presidente Davi Alcolumbre para retomar a discussão sobre o voto aberto. A iniciativa tem relação com a possível indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington. A pressão vem até de parlamentares como Renan Calheiros, que no início do ano defendeu o voto secreto na eleição para a presidência da casa. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal foi provocado e decidiu que o posicionamento dos parlamentares não poderia ser obrigatoriamente tornado público, sob o risco de eles serem pressionados pelos votos proferidos. Agora, no entanto, ele é um dos 43 senadores signatários de um requerimento de urgência para análise de um projeto que prevê voto aberto para indicação de embaixadores. Nós estamos na iminência do presidente da República mandar para o Senado Federal, pasmem, a indicação de um filho para ser embaixador dos Estados Unidos. O senador Regufe é autor de um projeto que prevê votação aberta para decisões sobre perda de mandato e prisão em flagrante de senador por crime inafiançável. Ele defende uma ampliação geral desse modelo de deliberação. Todas as votações que um parlamentar faz deveriam ser abertas. Uma coisa é o eleitor tem que ter direito ao voto secreto. Mas o parlamentar, quando ele vota como representante das pessoas. E aí, todos esses votos devem ser abertos para que o eleitor possa acompanhar e também cobrar. A pressão dos parlamentares surtiu efeito e levou a Comissão de Constituição e Justiça a aprovar na última semana uma PEC que sugere o voto aberto para eleições da mesa diretora e de presidentes e vices de comissões. O texto ainda precisa passar por 2 turnos de votação no plenário antes de seguir para análise dos deputados. Mas há senadores contrários à mudança, como o petista Humberto Costa. Isso vai abrir a possibilidade de que o poder político, às vezes até o poder econômico, possa interferir nas decisões e na votação e na escolha da mesa.
Então eu quero me pronunciar aqui frontalmente contra essa proposição. O fato é que tanto o presidente da Câmara quanto o do Senado já se comprometeram em barrar qualquer iniciativa que dificulte a ida de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. Qualquer projeto neste sentido só deve ser analisado pelo Congresso após a oficialização da indicação e a aprovação do nome do filho do presidente para o cargo de embaixador. De Brasília, Antônio Maldonado. A Câmara dos Deputados está analisando um projeto que cria novas regras para o licenciamento ambiental. Ainda em Brasília, a gente vai agora com a reportagem de Levi Guimarães. A Câmara vem analisando um projeto que cria novas regras para o licenciamento ambiental, no qual um órgão define condições, restrições e medidas de controle para serem obedecidas por um empreendimento. A proposta está em um grupo de trabalho e tem forte resistência por parte dos ambientalistas. A intenção é só levar o texto à votação quando houver o maior consenso possível, como indica o relator, deputado Kim Kataguiri, do DEM. Acho que mais algumas semanas, sim, para a gente construir consensos no que for possível construir consenso. A minha intenção como relator é que o texto já saia acordado do grupo de trabalho com os destaques, para saber o que vai ser levado a voto. Buscando um consenso, o relator apresentou mudanças ao texto. Uma delas é a ampliação da participação popular no processo de licenciamento. Outro ponto é a questão das terras quilombolas, mantendo a regra atual de que basta um relatório técnico do INCRA para ser considerada um quilombo. Também foi mantida a exigência da assinatura do presidente da FUNAI para o reconhecimento de terras indígenas. O relator também não alterou a licença por adesão e compromisso, que reduz obstáculos para atividades sem significativo impacto ambiental, contrariando o pedido dos ambientalistas. O deputado Kim Kataguiri rebateu uma das principais críticas ao projeto, a de que ele dispensa licenciamento para a construção de estradas na Amazônia. O relatório, aliás, prevê o processo mais rigoroso possível para a abertura de estrada, passando pelo processo trifásico, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, apresentando estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, escutando todos os órgãos intervenientes. Kim Kataguiri também negou que o projeto facilite o desmatamento. Segundo ele, isso fica na esfera do Código Florestal, que é diferente do licenciamento ambiental. O relator deve aceitar, total ou parcialmente, 10 das 19 sugestões feitas pela Frente Parlamentar Ambientalista, que vai tentar novas concessões. Eles consideram que o licenciamento por adesão e compromisso é usado em muitos casos. Outro ponto considerado sensível é a dispensa de licenciamento para atividade agropecuária, inscrita no Cadastro Ambiental Rural. Para o coordenador da frente, deputado Nilton Tato, do PT, também falta às novas regras uma avaliação de impactos ambientais indiretos causados pelos empreendimentos. Quando da liberação dos empreendimentos, você só analisa os impactos diretos do empreendimento. Então, aquilo que a gente assistiu em Mariana e Brumadinho, desastre que ocorreu rio abaixo, não seria considerado no estudo de impacto ambiental. Nos próximos meses, a Câmara também deve analisar uma lei específica para o licenciamento de mineração. O objetivo, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é evitar tragédias como a de Mariana e Brumadinho. De Brasília, Levi Guimarães. O Ministério da Educação estuda repassar verbas às universidades federais de acordo com o desempenho. O secretário de Educação Superior, Arnaldo Lima Júnior, revelou à Folha que um novo modelo de distribuição será discutido com os reitores. A ideia é repassar mais dinheiro às instituições que tiverem melhor desempenho em indicadores a serem definidos. Atualmente, a distribuição é feita com base no tamanho das universidades. Golpista que movimentou quase R$1 bilhão em esquema de pirâmide financeira é preso em Porto Seguro, na Bahia. Marcel Mafra Bicalho era suspeito de manter uma plataforma de investimentos no exterior e em bitcoins com a promessa de retorno alto. De acordo com a investigação, o golpista usava o nome Marcelo Matos e teria feito quase 5.000 vítimas nos últimos 3 anos. A defesa de Marcel Bicalho diz que a prisão dele é indevida.
O site do PSDB é hackeado e mostra foto de Lula e Dilma Rousseff. O usuário que acessou a página do partido na noite deste domingo foi redirecionado para uma foto dos ex-presidentes abraçados, acenando para a câmera. A imagem dos petistas era acompanhada da mensagem "O tempo passa, os dias ficam mais chatos e algumas pessoas mais ignorantes". A assessoria do PSDB confirmou a invasão e o acesso ao portal foi normalizado durante a madrugada desta segunda-feira. A ponte aérea Rio-São Paulo vai ganhar mais uma companhia aérea no final do mês e os passageiros esperam que a concorrência ajude a diminuir o preço das passagens. Reportagem de Marcela Raal. A ponte aérea Rio-São Paulo tem hoje passagens que custam de 700 a 1.800 se forem deixadas para a última hora. A médica Renata, que vive viajando para o Rio, tenta sempre se programar para não pagar mais caro. Normalmente pago mais barato, mas às vezes acontece pagar mais caro, né? De última hora, geralmente o valor fica mais... O que hoje é feita pelas companhias Gol e Latam vai ganhar mais uma concorrente no dia 29 de agosto. A Azul, que vai estrear no trecho mais rentável do país para o setor. Até lá, a companhia promete passagens promocionais a partir de R$ 99,00, sem as taxas, que sairiam por cerca de R$ 130,00. Teve passageiro que já sentiu no bolso o efeito de uma concorrência maior entre as empresas aéreas. As vendas já começaram, né, pelo site da companhia, mas somente a partir da primeira semana de setembro começam os voos, né? Isso é uma vantagem para o consumidor bastante relevante com essa redução. Sem dúvida, ganha todos os clientes, né? Tá, você costumava pagar quanto e já achou preços por quanto? Eu costumava pagar em torno de 600, 580, 600 reais e hoje já encontrei passagens por 342 reais. Em setembro, a Azul será a única empresa a voar entre os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont por causa de uma reforma que será feita na pista principal que deve durar cerca de um mês. Segundo a Latam, as aeronaves da sua frota não estão habilitadas para pousar na pista auxiliar do Santos Dumont durante a obra. A Gol diz que tem aviões que se encaixam nos parâmetros, mas decidiu não mexer em sua malha de voos. E a Azul vai manter metade dos voos no Santos Dumont. Com isso, mais de 80% dos 260 voos do terminal serão transferidos para o Galeão, na zona norte da cidade. O Conselho Nacional de Justiça lançou na semana passada um novo sistema para facilitar a adoção no Brasil. Reportagem de Marcela Lorenzetto. Novidade no Judiciário, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento deve estar em pleno funcionamento até o final deste ano. Atualmente, quase 5.000 crianças estão à espera de um lar. O SNA pretende tornar mais fácil e rápido o processo que une pais e filhos adotivos em todo o país. Em caso de demora no cumprimento de prazos processuais, por exemplo, o novo sistema vai emitir alertas para o próprio juiz, para as corregedorias estaduais e para as coordenadorias de infância e juventude. Além disso, o SNA terá um espaço dedicado aos milhares de interessados em adotar uma criança, que poderão atualizar os dados e acompanhar a posição na fila de espera, com total transparência. Durante o evento de lançamento do novo controle, na semana passada, o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, declarou que a ferramenta vai unir os cadastros nacionais de adoção e de crianças acolhidas para integrar todos os dados. Consolidará os dados fornecidos pelos tribunais de justiça referentes ao acolhimento institucional e familiar, à adoção e também outras modalidades de colocação em família substituta, bem como sobre pretendentes nacionais e estrangeiros habilitados à adoção. O juiz da infância e assessor da Corregedoria da Justiça de São Paulo, Iberê de Castro Dias, explica que, além da integração de dados, o novo sistema deve facilitar a adoção no país. Mas lembra que a criação de vínculos leva um tempo, que precisa ser respeitado durante todo o processo. O procedimento nunca vai ser tão célere a ponto de acabar em poucos meses, por exemplo, porque isso é algo bem importante de ser dito. A gente está tratando de vínculos entre seres humanos. Não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois e acelerar os procedimentos de adoção
simplesmente para dizer que a gente está fazendo tudo mais rápido e mostrar estatísticas e tal, mas fazer adoções que não sejam sólidas, adoções que lá na frente vão dar errado, né? Porque esse é o quadro mais traumático na vida de uma criança ou de um adolescente, né? O juiz Iberê Dias também reforça que o novo método ajuda a coletar dados que antes eram difíceis de mensurar. A partir desses números, será possível criar políticas e projetos para acolher crianças em situação de vulnerabilidade. O sistema já foi testado em tribunais de 6 estados. A expectativa é de que toda a rede do país esteja integrada até o dia 12 de outubro. Donald Trump diz não estar pronto para fazer um acordo com a China. Entretanto, o presidente americano revelou neste domingo que os governos estão tendo conversas muito substanciais. Sobre a Huawei, ele sugeriu evitar negócios por questões de segurança nacional. Por fim, Trump comentou sobre os protestos em Hong Kong e disse confiar na capacidade do presidente chinês Xi Jinping para resolver a questão. Gustavo Bebiano diz que falta lealdade a Jair Bolsonaro. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência comparou a saída dele do governo com a expulsão do deputado federal Alexandre Frota, do PSL. Para ele, os episódios mostram um viés autoritário do presidente que vai ficar isolado, pois ele atira nos próprios soldados e pelas costas. Bebiano revelou também que recebeu convites para participar das eleições em 2020, mas que na hora certa vai decidir sobre o assunto. Maior simulado de rompimento de barragem do país treina 7.700 pessoas em Itabira, Minas Gerais. A estimativa da Defesa Civil era de que 19 mil moradores participassem do treinamento. Apesar do baixo índice de adesão, a atividade foi classificada pelas autoridades como bem-sucedida. Itabira está localizada na região central de Minas Gerais e abriga o mais importante complexo minerário da Vale do Estado. Autoridades francesas retomam a reconstrução da Catedral de Notre-Dame em Paris. Destaque internacional da repórter Nani Cox. Depois de quase um mês, as autoridades francesas retomaram a reconstrução da Catedral de Notre-Dame, em Paris. As obras foram paralisadas no final do mês de julho, depois que foram constatados riscos de contaminação por chumbo. O incêndio que destruiu parte da estrutura da catedral pode ter liberado o equivalente a 400 toneladas do metal. Há divergências entre o governo da França e um coletivo de associações a respeito dos níveis de chumbo nos arredores da Notre-Dame. Para proteger os funcionários que trabalham nas obras, a prefeitura instalou um procedimento diferenciado. Os operários vão usar uniformes especiais e passarão por um processo de descontaminação antes de deixarem o local. Nesta etapa, as obras envolvem a instalação de tetos temporários abaixo e acima da abóbada para conter e limpar escombros. O trabalho terá que ser feito de maneira estratégica, porque a última onda de calor que atingiu a Europa causou o desabamento de algumas pedras. O professor de História da Arte, João Braga, explicou que a maior preocupação se concentra na estrutura do prédio por causa da forma como foi construída há 900 anos. Que numa época medieval, no período do Gótico, quando descobriu-se o arco-botante, que são aquelas como se fossem estacas nas laterais para segurar a parede, né? Enfim, ótimo, segura, né? E ao mesmo tempo, né, o peso do teto empurra para baixo e os arcos botantes seguram. Com a ausência do teto, tem o problema dos arcos botantes estarem fazendo a pressão para dentro e a possibilidade dessas paredes caírem. Somente depois desse processo e da comprovação da segurança da catedral é que as autoridades vão começar o trabalho de restauração. A expectativa é que essa etapa aconteça a partir do segundo semestre do ano que vem. O governo da França quer concluir a reconstrução da estrutura atingida pelo fogo em 5 anos, a tempo da Olimpíada de 2024, que será realizada naquele país. Vamos agora até o Rio de Janeiro conversar ao vivo com Rodrigo Viga. Viga, bom dia para você. Como é que foi o fim de semana aí no Rio de Janeiro? Bom dia, minha cara Nicole. Antes de mais nada, parabéns, felicidade, muitos anos de vida, viu? Muito obrigada. Sucesso para você e na sua longa e promissora carreira. Minha cara obrigada, Nicole, ouvinte internauta da Jovem Pan, não sei se está dando para perceber aqui atrás, mas eu estou num dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro, pelo menos assim eu intitulo Lagoa Rodrigo de Freitas. Está dando para perceber, né, minha cara Nicole, ouvintes internautas. Pois bem, hoje aqui na Lagoa, em Ipanema e arredores,
Prefeitura e Governo do Rio de Janeiro começaram o que eles chamam de Marcha da Cidadania. Na verdade, é um choque contra a desordem pública aqui nesses bairros da Zona Sul da capital. A gota d'água, minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, já falando em gota d'água, dá para olhar para o céu, vem água aí já. Foi a morte, foi o assassinato de 2 pessoas que aconteceu recentemente, a questão de 2, 3 semanas. Um morador de rua pegou uma faca e esfaqueou e matou um engenheiro elétrico que trabalhava até numa emissora de televisão, num grupo de televisão, e um professor de educação física aqui mesmo na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ali foi o estopim para essa parceria entre Prefeitura e Governo do Estado do Rio de Janeiro, que foca comércio ilegal, os ambulantes que funcionam e operam sem autorização, mas principalmente moradores de rua, aquela história da internação, do recolhimento compulsório, mediante a presença de um médico, com autorização da família e de pessoas que não estejam com a razão em dia, estejam, vamos dizer assim, lúcidas, né? Limpas para conviver com o restante da sociedade. Chamou a atenção agora há pouco aqui nessa operação da Prefeitura e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Marcha da Cidadania, foi a descoberta de um Tarzan na Lagoa, sabia, Nicole? Como assim, Viga? Explica essa história. Pois é. Um morador de rua construiu uma casa no alto de uma dessas várias árvores que temos aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. Mas não era qualquer casa, não. Segundo moradores aqui da Lagoa, quem passava por ali já tinha identificado essa questão, uma casa no alto da árvore que comportava até 3 pessoas. Essa operação, né? Marcha da Cidadania, esse choque de ordem aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, identificou essa casa, esse morador que vivia como se fosse um Tarzan no alto da árvore, e ele foi recolhido por determinação das autoridades. Uma novidade, né, minha cara Nicole? Bem pertinho daqui, na Avenida Niemeyer, neste momento está acontecendo uma vistoria por parte de técnicos da Justiça do Rio de Janeiro, que estão sendo acompanhados de técnicos da Prefeitura. Afinal de contas, a Avenida Niemeyer está fechada, está interditada por motivo de segurança há mais de 2 meses. A Prefeitura do Rio de Janeiro chegou a fazer uma proposta às autoridades judiciais que foram responsáveis pela interdição da Avenida Niemeyer, uma importante ligação entre Zona Sul e Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mantê-la aberta somente em dias de sol, dias sem chuva, vamos dizer assim, porque em dias de chuva há risco de desabamentos e deslizamentos que já aconteceram neste ano de 2019 e vitimaram pelo menos 2 pessoas. A Avenida Niemeyer fechada há mais de 2 meses, mas na semana passada o Jornal Globo aqui do Rio de Janeiro informou que o prefeito Marcelo Crivella estava mesmo assim fazendo uso dessa via importante, ligação da Zona Oeste com a Zona Sul da capital, para fugir do trânsito. Mas a Prefeitura do Rio de Janeiro contra-argumenta, dizendo que, na verdade, Crivella estava indo frequentemente à Avenida Niemeyer para vistoriar essas obras que estão passando por vistoria técnica justamente nesta segunda-feira. E para fechar, Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, a Polícia Fluminense prendeu quadrilhas de sequestradores, de bandidos que atuavam em Saquarema, na região dos Lagos, e aqui na capital. Lá em Saquarema, não só sequestravam, como torturavam as vítimas. Aqui na capital, era um grupo de chilenos, viu, minha cara Nicole? Eles foram presos depois de invadirem uma residência na Zona Oeste da capital, onde havia idosos e até uma criança. E mesmo assim, eles foram brutos, foram grosseiros, ignorantes, e ameaçaram até uma vovó que estava passando roupa a queimá-la com o ferro de passar roupa. Agora, a justificativa dos chilenos para virem para cá, para atuar no roubo de residências e shoppings, chamou bastante atenção. Sabe por quê, minha cara Nicole? Disseram que optaram o Brasil em detrimento do Chile, porque a lei aqui, a pena para bandido é muito mais branda, viu, Nicole? Tá certo, Viga. Obrigada pelas informações. Ótima semana para você. Para você também. Bom dia e feliz aniversário mais uma vez. Obrigada, Viga. Até mais. Até mais.
Agora são 10 horas e 27 minutos e a Comissão de Direitos Humanos do Senado discute neste momento o corte no orçamento para a realização do censo 2020 e a simplificação do questionário utilizado. Quem fala neste momento é o diretor adjunto da Diretoria de Pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo Pereira. Vamos acompanhar agora ao vivo. 2020. Então, o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é retratar qual é o objetivo do censo, né? Que é retratar o Brasil que entrará na próxima década. É um desafio para o país e a gente precisa dessas informações do censo 2020, porque elas vão constituir um grande retrato da população brasileira e a gente precisa ter esse retrato o mais perfeito possível, né? E não só a contagem de uma população, no que se refere ao censo demográfico 2020, a gente está indo para levantar características dessa população. Pela própria natureza de que é um censo demográfico, ele vai requerer um expressivo aporte de recursos e intensa mobilização nacional. É importante que todos estejam mobilizados para estar fazendo esse censo. Todas as empresas públicas, todas as empresas privadas, os políticos, os não políticos, todo mundo, o país inteiro vai ter que se voltar para o censo. É assim que foi feito das outras vezes, é assim que é feito no mundo. Tem lugares que o censo ele é feito num único dia e, inclusive, é um feriado, né? No caso, vários países da América Latina é feito assim. O Brasil não segue essa linha, o Brasil demora 6 meses para realizar esse censo. Começa em dezembro e a gente tem que fazer a divulgação no último dia do ano. O censo é a única pesquisa domiciliar que vai a todos os municípios brasileiros. Nenhuma outra pesquisa do IBGE ou de qualquer outra instituição domiciliar, ela vai a todos os domicílios, a todos os municípios. Os recenseadores do IBGE, eles vão percorrer todo o território nacional durante essa operação, de domicílio em domicílio, não é uma pesquisa por amostra, nos 5.570 municípios, para contar a população e conhecer a realidade que o Brasil vive. O resultado do censo ele vai subsidiar a elaboração de políticas públicas que afetam principalmente o que se chama de alocação de recursos. Os dados do censo eles vão servir para nortear decisões da esfera pública, dos agentes de mercado, de sociedade, e servem como parâmetro para destinar recurso público, né, para otimizar recurso público e de interesse de direitos de entes federais da população. Referência para o cálculo do Fundo de Participação dos Estados, o Fundo de Participação para o município. Na próxima década, o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos municípios, eles estão orçado em termos de 1,5 trilhão em repasse. Para a gente ter ideia também da importância desse censo com relação à distribuição do Bolsa Família, que tem uma distribuição por ano de 30 bilhões. E é feito, né, essa distribuição baseada no censo brasileiro, também no censo brasileiro. No censo do IBGE. São 200, o Brasil, né, que tem essa configuração de 213 milhões de habitantes, são 71 milhões de domicílios que vão ser visitados, 5.570 municípios. E para essa operação, que a gente costuma dizer dentro do IBGE, que é uma operação de guerra, são 180 mil recenseadores contratados, da noite para o dia, o IBGE absorve cerca de 180 mil pessoas, né, para trabalhar nessa operação. E dentro de um contexto de IBGE, são 583 agências espalhadas por 583 municípios, são 27 unidades da federação, vão ser gerados aí 6.100 postos de coleta, vários municípios, principalmente os grandes, vão ter mais de um posto de coleta cada um e vão ser precisos para coordenar isso cerca de 1.450 pessoas. Lições do Censo Demográfico de 2010. Logo assim que terminou o censo, né, foi feito um estudo e mostrou qual é a lição que o Censo 2010 ensinou para o IBGE. Primeira delas, né, e essa lição foi desenhada por técnicos do IBGE, questionários superdimensionados, né, insuficiência de cobertura em regiões metropolitanas, pela dificuldade de se levantar essas informações, principalmente nas regiões metropolitanas, que é muito mais complicado do que no interior do país. O primeiro censo inteiramente digital, né,
Bom, a gente acompanhou agora, então, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, que discute o corte no orçamento para a realização do censo 2020. A gente vai agora para um breve intervalo, são 10 horas e 32 minutos, e daqui a pouco o Jornal da Manhã, segunda edição, está de volta. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. Nós vamos falar hoje sobre um importante assunto, que é características de hospitais diferentes no prognóstico dos pacientes. A disponibilidade de informações hospitalares para administrar um sistema de saúde ajuda o gestor a organizar os investimentos necessários para cada setor. O banco de dados Vizient, nos Estados Unidos, permitiu fazer uma avaliação para comparar o perfil de assistência e custo de hospitais acadêmicos que têm um grande volume de pacientes, com hospitais da comunidade que têm um volume de pacientes menor, no cenário de doenças urológicas malignas que precisavam de tratamento cirúrgico. Foram avaliados mais de 37 mil pacientes, 88% operados em hospitais acadêmicos e 12% em hospitais da comunidade. Não houve diferença nas reinterações em 30 dias do procedimento ou da mortalidade entre os dois hospitais. Já procedimentos menores foram feitos mais em centros da comunidade. Por outro lado, o tempo de internação em pacientes submetidos a cirurgias oncológicas, como a remoção da bexiga ou da próstata por câncer, foi menor nos hospitais acadêmicos do que nos hospitais de comunidade. Também é importante mencionar que em várias situações é fundamental que o paciente com câncer seja tratado em centros de alta complexidade, porque as complicações podem ser menores e também a chance de cura maior. Portanto, essa é uma boa dica para quem tem um diagnóstico de câncer. Procure um centro de alto volume de pacientes e um centro que tenha uma grande especialidade no assunto. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. A gente vai trazer detalhes pra você. Gente, tá difícil a situação. Aí então o protesto da torcida insatisfeita com qualquer confronto. Era o rendimento do time mesmo. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 10 horas e 35 minutos. O Jornal da Manhã, segunda edição, está de volta. A tensão global deve permanecer nesta semana e o Banco Central tende a manter a intervenção no câmbio. Na semana passada, o dólar voltou a ser negociado acima de R$ 4,00 após a possibilidade do retorno de kirchneristas ao poder na Argentina. A reação também quanto à escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China, com a intenção do país asiático em retaliar o aumento de tarifas impostos por Donald Trump. O economista Jason Vieira destaca a intervenção do Banco Central para conter a pressão da alta do dólar devido aos fatores externos. Então, nossa tendência é de que possa cair o dólar e que possa atingir níveis abaixo de R$ 3,90, mas sim, o Banco Central tem grandes dificuldades nesse momento e até o final da operação, que vai durar do dia 21 ao dia 29, ainda tem muita coisa para acontecer, não só no cenário internacional, mas aqui no Brasil também. Na última projeção do Boletim Focus do Banco Central, antes da surpresa eleitoral na Argentina, a expectativa de consenso para o dólar era de uma cotação em R$ 3,75.
No entanto, o gerente de câmbio Fernando Bergalo diz a Denise Campos de Toledo que o cenário externo está dominando as atenções no momento. Mas, infelizmente, o mercado está de costas para isso nesse momento em que o componente internacional tem causado aí uma grande apreensão em todos os mercados. Então, infelizmente, num cenário desse, você não tem um fluxo de cambial, um fluxo financeiro para países emergentes e, dessa forma, o Brasil acaba prejudicado. Na semana passada, o dólar teve uma valorização de 1,57% e o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de São Paulo, acumulou perdas de 4,03%. Os saques do PIS/PASEP para correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil começam nesta segunda-feira. De Brasília, Antônio Maldonado. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica começam a liberar os saques de contas antigas do PIS/PASEP a partir desta segunda-feira. Tem direito ao benefício todos os cotistas da iniciativa privada cadastrados no Programa de Integração Social e servidores públicos cadastrados no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público até 4 de outubro de 1988. Segundo o governo, são quase 12 milhões de pessoas nessa situação que têm direito a receber valores que somam 23 bilhões de reais. A expectativa é que esse dinheiro, quando posto em circulação, ajude a estimular a economia, que apresenta risco de recessão técnica. Tanto é que, pela primeira vez, não há um prazo para encerrar o processo de retirada. A questão é que muitos trabalhadores sequer sabem que têm valores a receber e acabam não procurando as instituições. De acordo com as regras, o cotista que não é correntista da Caixa e tem idade a partir de 60 anos poderá realizar o saque das contas do PIS a partir de 26 de agosto. Aqueles que têm até 59 anos poderão receber o benefício a partir do dia 2 de setembro. Já quem tem saldo de até R$5.000 no PASEP e não tem conta no BB, poderá transferir o saldo da cota via TED, sem nenhum custo, a partir de terça-feira. Em ambos os casos, o beneficiário legal, na condição de herdeiro, pode comparecer a qualquer agência do Banco do Brasil ou da Caixa, portando o documento oficial de identificação e outro que comprove a condição de sucessor para realizar o saque. Para atender aos trabalhadores com direito a cotas do PIS, a Caixa disponibilizou o site exclusivo www.caixa.gov.br/cotas-PIS, onde é possível consultar o direito às cotas, além de valores, cronograma e locais mais convenientes para o saque. E no caso dos cotistas do PASEP, está disponível o site www.bb.com.br/PASEP. De Brasília, Antônio Maldonado. Vamos falar agora sobre um assunto que não é tão novo no Congresso, mas que continua em pauta, a tal das candidaturas avulsas nas eleições. Pelas regras atuais, o interessado em concorrer a um cargo público precisa ser filiado a um partido. E a gente conversa agora lá de Brasília com José Maria Trindade, que vai nos atualizar sobre esse assunto. José Maria, bom dia para você. Quais são as novidades, então, em relação a esse tema? Salve, muito bom dia, Nicole, bom dia a todos. Olha, Nicole, há uma frente que defende a candidatura avulsa, também chamada de candidatura independente. Esse assunto já foi ao Tribunal Superior Eleitoral e derrotado, e depois ao Supremo Tribunal Federal. A ideia desta frente é de que a Constituição garante o direito de todo cidadão brasileiro, né, de ser candidato. A legislação eleitoral exige o partido político e, mais do que isso, de que o candidato esteja filiado há pelo menos 1 ano no partido para concorrer por ele às eleições, desde prefeito, vereador, deputado estadual, presidente e governador. E isso acabou criando uma reserva de mercado para os poderosos. Os partidos políticos se transformaram em cartórios e em lojinha e rendosas, muito rentável um partido político hoje. É por isso mesmo que existem mais de 100 pedidos de registros de partidos políticos no Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, um pedido para dispensar a exigência das assinaturas para se criar um partido nacional. A ideia é de que essas assinaturas fossem substituídas por assinaturas via internet. Mas a Justiça respondeu que é possível, desde que a assinatura seja acompanhada do certificado digital, que quase ninguém tem. Então, está colocado ali o partido político como um cartório, como um dominado por um grupo pequeno.
Além disso, existem as verbas, a impossibilidade de doação de empresas para os partidos. Os partidos decidiram criar a sua própria manutenção através de dinheiro público. E mais, eu alerto aqui de que os partidos estão aumentando o fundo partidário em mais 2 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. A política se transformou num negócio e os donos dos partidos é que cuidam disso. Agora, Nicole, na prática, isso vem caindo porque os partidos estão ficando pulverizados. Já existem 35 partidos com representantes na Câmara e Senado, né? E 45 oficialmente registrados no Tribunal Superior Eleitoral. E, como disse, pode chegar a 100. Essa diluição pode facilitar candidaturas que não são dos partidos, mas ainda falta aquela regulamentação do cidadão chegar lá e dizer: eu quero ser candidato, né? E os partidos que se cuidem para ganhar votos e evitar a eleição dele. Porque, na prática, Jair Bolsonaro já é um exemplo de avulso que foi eleito. É verdade, Zé. E tem um outro assunto também, que pelo que eu estava lendo na imprensa, também está tomando corpo aí em Brasília, que é em relação ao voto aberto, principalmente no Senado, com a indicação do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, o deputado federal, à embaixada nos Estados Unidos. Como que está essa discussão por aí? Você acha que o voto realmente deve ser aberto nesse caso? Ah, sim, com certeza, porque o presidente da Câmara, ele já decidiu que não vai mudar as regras agora, enquanto não houver uma decisão sobre o filho do presidente Jair Bolsonaro, que ainda não foi, né, oficialmente, mas que deve ser indicado como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E aí são 2 pontos. O primeiro é que considera nepotismo a indicação de filho para cargos assim como embaixadas. Esse projeto está na Câmara. E outro é a abertura dos votos. Esse é um debate recorrente. Antes, o número de votos secretos no Congresso era muito maior, inclusive cassação. Hoje a votação é aberta, o voto é aberto para cassação, mas as indicações para os tribunais superiores, né, Supremo Tribunal e indicação para as agências e representantes do Brasil fora, ainda continua voto secreto. A sessão aberta, voto secreto. Na eleição do presidente do Senado, né, para derrotar Renan Calheiros, a estratégia foi inverter o processo. Todos que votaram no Davi Alcolumbre mostraram para as câmeras, né, os votos. E com isso, a votação foi secreta, mas na prática todo mundo ficou sabendo como votou cada senador. E talvez esse processo seja, mais uma vez, usado no Senado Federal, mas tudo indica que será votação secreta, sim. E Zé, o que a gente pode esperar a respeito da indicação para a Procuradoria-Geral da República? O presidente Jair Bolsonaro tinha ficado de anunciar um novo nome para a Procuradoria na semana passada, né? Lembrando que a Raquel Dodge fica no cargo até o dia 17 de setembro. Quando que deve vir essa indicação? É um mês, né? Daqui a um mês. Ela é candidata, né, à recondução, mas tudo indica que ela será preterida pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele recebeu vários representantes, vários candidatos a essa importante função de Procurador-Geral da República, mas a indicação é de que ele já tem o nome, ainda não foi divulgado oficialmente, o que deve acontecer amanhã e pode ali surpreender os que esperavam o nome da lista tríplice ou o nome próximo ali dos que mandam na Procuradoria-Geral da República. É uma função muito importante, Nicole, porque é uma função exclusiva do Procurador-Geral, representação contra os que têm foro privilegiado, né? Deputados, senadores e o próprio presidente da República. E mais, é o chefe do Ministério Público Federal que está dividido. Existem vários setores ali, alguns cuidam muito de rendimento, estabilidade, aposentadoria, e outros querem mais prerrogativas, independência, e ali esses grupos estão sempre em movimento. A Raquel Dodge conseguiu gerir muito bem isso, mas também tem resistências internas no Ministério Público. Resumindo, amanhã o presidente Jair Bolsonaro deve finalmente anunciar nomes. Falam aqui em nomes, mas ainda não há confirmação oficial. Vamos poupar os ouvintes. Tá certo, Zé. Obrigada pelas informações. Ótimo dia, ótima semana para você. Muito bem, muito bom dia a todos.
O PSL pode ter a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, como candidata à Prefeitura de São Paulo em 2020. Mais detalhes na reportagem de Tiago Muniz. A líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, se lança como pré-candidata à Prefeitura de São Paulo e diz não concordar com a expulsão de Alexandre Frota. A deputada do PSL paulista deu as declarações no começo da tarde deste sábado, durante a campanha de filiação da sigla realizada em Barueri, região metropolitana. Em entrevista coletiva após o evento, a parlamentar disse que tem recebido apoios de pessoas que consideram que falta um quadro de direita para a próxima eleição municipal. Ao ser questionada pelos jornalistas, Joyce Hasselmann se declarou pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Pré-candidato? Com pré na frente eu sou. Pré-candidata eu sou. O início dessa conversa partiu de fora para dentro. As pessoas começaram a falar, né? Você tem que não ser candidata, não ser prefeita, não ser prefeita, não ser prefeita. Quando o movimento é espontâneo, de fora para dentro, isso ajuda muito, porque o apoio popular é o que acaba definindo. A deputada falou ainda que é amiga de João Dória, mas que ele teria deixado um cavalo de Troia como herança. No caso, Bruno Covas como vice. A parlamentar disse que não vê problemas em concorrer contra um apadrinhado do governador, mesmo tendo feito campanha intensamente com ele em 2018. Joyce Hasselmann afirmou também que não concorda com a expulsão de Alexandre Frota do PSL. No entanto, ela considera que a situação era insustentável e que o episódio agora já está superado. Ex-ministro Roberto Guzmão morre aos 96 anos em São Paulo por insuficiência respiratória. Guzmão estava acamado desde março de 2018, quando sofreu um AVC. Advogado e empresário, ele foi ministro da Indústria e do Comércio no governo de José Sarney até 1986. Roberto Guzmão também foi chefe da Casa Civil em São Paulo na gestão de Franco Montoro. Mais de 1.000 municípios brasileiros podem sofrer bloqueios em repasses federais. O prazo para a entrega de informações contábeis, orçamentárias e fiscais obrigatórias à Secretaria do Tesouro Nacional terminou no último dia 31. E mesmo após 2 prorrogações no prazo, 1.029 prefeituras ainda não prestaram contas. Com o descumprimento, os municípios foram inscritos como inadimplentes pela União e ficam impedidos de celebrar convênios e contratar operações de crédito. Começa hoje em Salvador a Semana Latino-Americana e Caribenha sobre mudança do clima. O evento, promovido pela Organização das Nações Unidas, vai até sexta-feira e é preparatório para a COP25, que será realizada em dezembro em Santiago, no Chile. Segundo a Prefeitura de Salvador, mais de 3.500 pessoas se inscreveram antecipadamente para participar do evento. A programação conta com workshops, passeios ciclísticos e palestras sobre meio ambiente e mudanças climáticas. Agora vamos saber como fica a previsão do tempo em todo o país com Heloísa Pereira. Durante este fim de semana, tivemos uma nova frente fria avançando pelo sul do Brasil. Hoje, o sistema atua principalmente entre áreas de Santa Catarina e o Paraná, provocando muita nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer hora. Até o fim do dia, o sistema atinge também a faixa sul e leste de São Paulo, onde provoca aumento da nebulosidade, diminuição das temperaturas e pancadas de chuva isoladas. Além disso, os ventos devem ficar mais intensos e não se descarta a possibilidade dessa chuva vir acompanhada por descargas elétricas. No Rio Grande do Sul, a maior parte do estado volta a ficar com tempo firme por causa do avanço de uma área de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens. No centro-norte do Brasil, o tempo continua seco, ensolarado e ainda com temperaturas bastante elevadas. Hoje, a máxima alcança 36 graus em Palmas e a sensação térmica em Cuiabá pode alcançar a casa dos 40 graus. Enquanto isso, entre áreas do sul e sudeste, as temperaturas vão voltar a diminuir por causa da influência dessa frente fria. A máxima hoje não passa dos 15 graus em Porto Alegre. Em Belo Horizonte ainda faz 29, mas já em São Paulo a temperatura cai de novo, faz cerca de 22 graus durante a tarde desta segunda-feira. No interior de São Paulo, em cidades como Brotas e Torrinha, a temperatura ainda continua
continua mais elevada, faz 28 graus hoje e ainda não tem previsão de chuva. A expectativa durante a terça-feira é de que as instabilidades se espalhem pelo leste paulista e as temperaturas na capital variem de 14 até 23. Até pelo menos o final dessa semana, a influência dessa frente fria deve deixar o tempo bastante nublado, com pancadas de chuva isoladas e temperatura baixa em São Paulo. É só no fim de semana que o tempo volta a abrir e a temperatura sobe um pouquinho mais. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Heloísa Pereira. Agora é com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Pesquisa aponta que 57% dos micro e pequenos empresários estão confiantes com relação à melhora do ambiente econômico no Brasil. Reportagem de Daniel Leão. A confiança da micro e pequena indústria sobre a economia registrou melhora em julho e 57% dos empresários acreditam que o cenário será mais promissor no Brasil. O indicador de atividade do setor mostrou também o panorama em relação à situação das empresas neste mês de agosto. Para 52% dos micro e pequenos industriais, o cenário do empreendimento vai ser melhor. No entanto, os índices negativos prevalecem. O presidente do Simp, Joseph Cury, aponta que, apesar da elevação no otimismo, os números ainda não agradam. No resto da pesquisa, todos os dados indicam estagnação ou aumento leve, porém aumento do desemprego. São dados que apontam uma necessidade de mudança e melhoria urgente. A expectativa do empresariado para o começo de uma retomada de crescimento é de uma rápida aprovação da reforma da Previdência. Medida provisória que transfere o COAF para o Banco Central já foi assinada. Segundo o jornal O Globo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já enviou a MP para a Secretaria-Geral da Presidência. A expectativa é que ela seja oficializada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira e publicada no Diário Oficial da União. Caso seja confirmada a mudança, Roberto Leonel deverá deixar a presidência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Carlos Bolsonaro publica nas redes sociais lista de movimentações financeiras atípicas que inclui o irmão. Em resposta ao deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, o vereador publicou uma lista do COAF que relatou transações suspeitas em gabinetes da Alerj. Entre os citados está Flávio Bolsonaro, que aparece no relatório da Operação Furna da Onça, devido às transações realizadas pelo ex-assessor Fabrício Queiroz. A interação entre Carlos e Freixo teve início após o deputado cobrar Sérgio Moro sobre recentes interferências de Jair Bolsonaro na Polícia Federal no Rio de Janeiro. Homem mata garçom por demora no atendimento em restaurante em Paris. Um garçom de 28 anos foi assassinado a tiros na madrugada de sábado pelo cliente insatisfeito com o serviço. Segundo testemunhas, o agressor abriu fogo contra o rapaz após o sanduíche que ele pediu não ter sido entregue no tempo desejado. O suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado pelas autoridades francesas. Hernán Lacunza assume o Ministério da Fazenda na Argentina e já planeja as primeiras ações à frente da economia do país. Destaque do repórter Afonso Marangoni. O novo ministro da Fazenda da Argentina, Hernán Lacunza, já começou a fazer encontros para planejar as primeiras ações à frente da economia do país. Neste domingo, ele se reuniu por mais de uma hora com o chefe do Banco Central argentino, Guido Sandeleres. Depois de uma semana turbulenta para os mercados, os dois conversaram sobre o nível do dólar e as reservas monetárias. De acordo com o novo ministro da Fazenda, o encontro foi importante para ele se familiarizar com o que vem sendo feito, mas que, por enquanto, nenhuma medida específica será anunciada. Hernán Lacunza assumiu o controle da economia da Argentina depois que o então ministro da Fazenda, Nicolás Durrovne, renunciou ao cargo neste sábado. Na semana passada, o peso sofreu desvalorização de 19,91% em 5 dias e na semana a Bolsa de Buenos Aires acumulou queda de 31%.
O mercado apresentou instabilidades após as prévias apontarem que a chapa de oposição ao presidente Maurício Macri é a favorita na eleição presidencial marcada para outubro. O presidente foi derrotado pela chapa liderada por Alberto Fernandes e que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice. Macri ficou com 32% dos votos e os kirchneristas tiveram 47%. Após a derrota, o presidente anunciou medidas econômicas como o aumento do salário mínimo em 25% e o congelamento do preço dos combustíveis por 90 dias. Desde o resultado das prévias, o presidente Jair Bolsonaro vem mostrando preocupação com os rumos do país vizinho, que, segundo ele, está cada vez mais próximo da Venezuela. Em resposta, o kirchnerista Alberto Fernandes disse neste domingo que o governo brasileiro não tem de se preocupar. Em entrevista ao jornal La Nación, o candidato classificou como discussão tonta afirmações de que ele pense em fechar a economia da Argentina. Fernandes disse que, para ele, o Mercosul é uma questão central e o Brasil é o principal parceiro econômico e vai continuar sendo. 10h57 e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um breve intervalo. Até já! Jovem Pan News. Jovem Pan. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. A gente vai trazer detalhes para você. Tá difícil a situação. Aí então o protesto da torcida é insatisfeita com qualquer confronto. Era o rendimento do time mesmo. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. Esse é o canal Jovem Pan News no YouTube. Aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de colunistas do rádio e da TV. Tem debates, discussões e cobertura dos principais acontecimentos do país, além dos seus programas favoritos da Jovem Pan. Então já sabe, né? Dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando a gente estiver no ar. Jovem Pan News, informação, credibilidade e o melhor time do jornalismo. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Jornal da Manhã, segunda edição, está de volta e a gente acompanha agora o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia, Constantino. Bom dia. Eu tenho para mim que boa parte do fenômeno Bolsonaro, como o de Trump aqui nos Estados Unidos,
é fruto do cansaço de muitos com o partidarismo e o viés ideológico da grande imprensa. É verdade que essa reação exagera na dose, chamando a toda a mídia mainstream de fábrica de fake news ou extrema imprensa. Mas cá entre nós, a perda de credibilidade é parcialmente merecida. A incapacidade da imensa maioria dos jornalistas de tratar a extrema esquerda como deveria, reconhecendo sua natureza antidemocrática, e de, por outro lado, exagerar nas cores da suposta ameaça fascista de lideranças nacional-populistas, como o próprio Bolsonaro e Trump, coloca o público em estado de alerta e impaciência. Eu vou dar um exemplo entre tantos. Em seu editorial deste fim de semana, o jornal O Globo tentou atacar a esquerda radical. Eu digo tentou, pois o tiro saiu pela culatra. Num texto em que se condena o regime venezuelano e se menciona até o Foro de São Paulo, antes ignorado amplamente pela imprensa, o jornal conseguiu distorcer o essencial. Para começo de conversa, enaltece a postura de Mujica, o queridinho da esquerda, só porque ele, vejam só, admite que há uma ditadura sob Maduro hoje. Grande coisa. Em seguida, o editorial alivia a barra até do preposto de Kirchner na Argentina, como se ele realmente rejeitasse a via bolivariana, estando com Kirchner. Também Alberto Fernandes, diz o jornal, vencedor das primárias presidenciais na Argentina, se preocupou em se afastar da ditadura chavista, que financiou campanhas dos ex-presidentes Nestor e Cristina Kirchner, diz. Mas algum jornalista sério leva esse afastamento a sério? Por fim, chegamos ao Brasil. Abre aspas. No Brasil, porém, partidos como PT, PDT, PCdoB e PSB, não cito o PSOL, cultivam um notável silêncio, fecha aspas. Ao chamar de cleptocracia o regime, o jornal quer afastar a verdadeira causa dos males venezuelanos, o socialismo, o mesmo que essa turma toda, inclusive o PSOL, defende ainda. Aparentemente, conclui, a luta pelos direitos humanos deixou de ser um imperativo ético e determinante para uma parte da autodenominada esquerda brasileira. Reparem no uso do termo autodenominada, como se essa gente não fosse de fato de esquerda. A intenção é preservar a esquerda, sendo que o jornal é incapaz de falar em extrema esquerda, enquanto usa e abusa da expressão extrema direita, mesmo para se referir a conservadores. E cabe perguntar, a luta pelos direitos humanos deixou de ser um imperativo ético para a esquerda? E quando efetivamente foi? Ou essa mesma patota já não defende a ditadura assassina em Cuba há décadas? O desejo de proteger a esquerda, mesmo a sua ala mais fanática e antidemocrática, salta aos olhos. É uma boa vontade que jamais veríamos quando se trata da direita. E o leitor percebe o truque, ainda mais com as redes sociais hoje. Não dá mais para enganar a maioria desse jeito. E cada tentativa de fazê-lo é mais munição para Bolsonaro e Trump. Agora são 11h05 e a Comissão de Direitos Humanos do Senado discute o corte no orçamento para a realização do Censo 2020 e a simplificação do questionário utilizado. A gente acompanha agora a fala do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Vamos acompanhar então agora ao vivo a Comissão do Senado. Uma compensação também, um extra de incremento por causa do aumento populacional, justifica o orçamento equivalente, pelo que eu entendi, é um orçamento equivalente a 2010. Então, para mim, considerando o crescimento da população, então para mim tem bom senso, né? Quando a gente vê a palavra corte, a gente já fica, poxa, por quê? Não, mas tem bom senso. O que me preocupa, na realidade, é essa questão de tirar algumas perguntas, alguns questionamentos aqui. E eu queria perguntar, porque no mês passado, no mês retrasado, nós aprovamos aqui, na verdade foi no final de julho, não, no final de junho, nós aprovamos a inclusão do autismo no censo para 2020.
E na hora que a gente estava votando, foi uma votação unânime aqui no Senado, e já foi inclusive sancionado pelo presidente da República, mas ficou aquele, poxa, vai entrar, não vai dar tempo, ficou um clima que eu disse, mas por que não vai dar tempo? Nós estamos votando aqui, por que não vai dar tempo? Tem que dar, né? E nós estávamos participando semana passada, eu, o senador Estível, o senador Romário também, de um debate sobre síndrome de Down. E eu queria também ampliar a pergunta, né, não apenas para os autistas, mas para a identificação do tamanho da população de pessoas com síndrome de Down. Então, eu queria compreender isso e aproveitar também, parabenizar por uma campanha educativa que precisa ter para a população receber bem. Isso é muito importante, se destinar a algo pelas redes sociais, na mídia tradicional, uma campanha para o brasileiro abraçar o censo de 2020, receber bem os recenseadores. Como o senador Estível colocou, muito importante também usar tecnologia para facilitar. Quem quiser já declarar, quem quiser. Eu queria perguntar quantas perguntas são, né, nesse censo. Eu recebi uma informação aqui, queria confirmar se está correta, que nos países ricos são 10 perguntas, e eu queria entender como é que são nos países em desenvolvimento. Se o Brasil ele está dentro de uma linha equivalente a países em desenvolvimento, com a quantidade de perguntas e de informações. Era basicamente isso. Eu compreendo que o momento do país é um momento delicadíssimo, sob todos os aspectos. O Brasil o novo governo recebeu o país destroçado economicamente de outros governos, é fato, e precisa ter uma gestão eficiente. Então, quando eu ouvi cortes, eu já fiquei assim, poxa, eu sei que a situação é difícil, mas a gente tem informações aqui que não podem deixar de serem feitas, né? Até para que a gente tenha políticas públicas. Mas, ao mesmo tempo, a senhora me explicou a questão do que está equivalente ao orçamento de 2010 para 2020. Isso já me deixou um pouco mais tranquilo. Agora, eu queria encomendar essas perguntas para os senhores. Muito obrigado. Senador, eu vou responder algumas das suas perguntas e a parte do questionário eu deixo para o CIMAR, que ele é na nossa diretoria de pesquisas. A minha parte, a parte de logística, a parte operacional. Mas eu queria começar dizendo, até para responder à senhora Vânia, a questão da sensibilização da população para responder, para receber bem o recenseador. O IBGE sempre faz campanhas muito intensas, né, na televisão, no rádio, nos pequenos municípios a gente usa carro de som, né? Então a campanha publicitária é bem intensa, porque é preciso que as pessoas saibam que está sendo feito o censo, né? Nos grandes municípios, nos prédios, onde a gente tem maior resistência, né, que as portas sejam abertas para o recenseador. Nas populações de alta renda, principalmente nos condomínios, nos prédios ou condomínios de casas, né, os condomínios fechados, né? Então, neste censo, a gente já vem, desde o início deste ano, trabalhando com todas as associações de síndicos, de administradores de condomínios, já participamos de alguns congressos, temos as portas abertas da CONASE, que é a Confederação Nacional dos Síndicos, da Associação Nacional dos Síndicos, temos as três maiores associações, confederações de síndicos. Nós já estamos em contato, estamos assinando termos de compromisso com a seguinte ideia: o censo tem que ser feito, nós temos que entrar nas casas, seja pela internet ou seja no presencial, nós temos que ter acesso às casas. É uma questão do IBGE, é um desafio para o IBGE de fazer o recenseador chegar lá, mas também é um desafio para os administradores, por conta da questão da segurança, né? Hoje a gente tem muitos prédios já, não são poucos mais, principalmente em São Paulo, que você não tem mais nem o porteiro, né? Você tem um porteiro eletrônico que você chega, tem um totem, você entra ali, uma pessoa no escritório lá na Avenida Paulista que está
te olhando e te perguntando o que você quer, por que você quer entrar, com quem você quer falar. Nem porteiro, mas a gente já tem em alguns municípios, em alguns prédios. Então, a gente está num trabalho muito grande, muito cuidadoso com essas associações, para que eles já sensibilizamos as diretorias dessas associações e eles já entenderam o problema e estão nos ajudando a sensibilizar os síndicos. A gente já tem material preparado, a gente já está desde agora dizendo, ano que vem o IBGE vai fazer censo e ele tem que bater em cada porta. Então, nos ajude a não criar problema para vocês, não criar problema de insegurança para os moradores, né? Em cada prédio, isso a gente já faz desde o Censo 2000, a gente coloca um cartaz com a foto do recenseador, o número da carteira de identidade dele, com a carteirinha, todo recenseador tem um crachá com a sua identificação, com o número do seu RG, a foto e um número de um telefone 0800, que qualquer um, seja o porteiro, seja o síndico, seja o próprio morador, pode pegar aquele crachá e ligar para o 0800 para saber se aquele recenseador é recenseador do IBGE e se ele está autorizado a trabalhar naquele prédio. Então, isso a gente já coloca em todos os prédios. O recenseador recebe o cartaz, que ele coloca ali, tem a foto dele, bota onde o síndico permitir, no elevador, na entrada de serviço, na entrada social. Nós temos cartinhas do IBGE com o nome do recenseador, toda a identificação, telefone para contato, que se deixa embaixo das portas ou nos escaninhos, né, dizendo para as pessoas, é importante responder ao censo. Tá? Temos um trabalho que a gente chama de Projeto Escola, que a gente faz um material muito bonito, lúdico, para as crianças, tem para as crianças do ensino fundamental e do ensino médio. São aulas que o IBGE prepara e coloca na internet para os professores darem aula sobre o censo, né? Por que é importante fazer o censo e tal, para sensibilizar as crianças, para as crianças levarem o censo para dentro das suas casas e dizerem, papai e mamãe, vai vir o recenseador aqui. Quem fala agora é a coordenadora operacional dos censos, Maria Vilma Salles Garcia, ela que participa então dessa comissão no Senado para falar a respeito do contingenciamento das verbas do censo 2020. Municipais e estaduais, com as prefeituras, os formadores de opinião de todos os municípios. Tá? No censo 2010 nós tivemos mais de 15 mil reuniões, né, em todos os municípios. Tivemos um município no Rio de Janeiro que o prefeito não quis fazer porque tinha um problema de litígio lá e estava de mal com o IBGE. O resto todo, a gente fez essas reuniões e a gente já começou a fazer agora, para dizer, senhor prefeito, o censo é importante para o senhor, né? Por conta do repasse do fundo, não só do fundo de participação dos municípios, mas de outros fundos. Então, nos ajude a fazer o censo. E a gente convida formadores de opinião do município, é escolhido pelo nosso chefe de agência que trabalha ali na região, que sabe, e a gente faz essas reuniões, são 4, 5 reuniões de agora até o final do censo. No final do censo a gente mostra para esse grupo que está nos acompanhando o resultado do censo. Vocês acham que alguma área desse município não foi recenseada? Vocês têm notícias de que algum povoado, alguma região não foi recenseado? Vamos lá, vamos fazer, nos apontem que a gente vai correr atrás e a gente vai fazer. A gente pede ajuda para os prefeitos para a montagem dos postos de coleta, que o IBGE tem 580 agências, passa a ter 6.100, né? Então, a gente não tem como alugar prédios, montar esses postos. Então, os prefeitos sempre nos ajudaram, isso é tradicional, os prefeitos nos ajudam a montar esses postos, eles cedem espaços, cedem mobiliário, e o IBGE vem com os equipamentos e com o pessoal. Onde a gente não consegue, a gente aluga, né? E não só com as prefeituras, mas com todas as entidades, às vezes banco, Casa da Lavoura, as escolas, normalmente os postos são montados em escolas. Então, essas reuniões a gente já está tendo, agora a gente está mostrando para os prefeitos. Esse é o mapa que o IBGE vai trabalhar no seu município. Dê uma olhada, o mapa está bem feito, as divisas estão certas, todos os povoados, toda a região urbanizada está mapeado aqui. Tem alguma falha? Se tem, nos aponte que nós vamos corrigir, vamos atualizar para poder fazer o censo, porque o mapeamento é fundamental, né, para que o recenseador percorra corretamente e não deixe nenhum domicílio fora. E a gente trabalha junto...
o cadastro de endereços com o mapeamento. Cada face de quadra da zona urbana, cada face de quadra, quando o recenseador clica ali, aparece a lista de endereços que nós já temos no nosso cadastro. Para dizer, você tem que ir nesses domicílios e se você encontrar outros, você tem que incluir. Né? Se tiver algum que não existe mais, você exclui. E a gente está atualizando esse cadastro com base em vários cadastros de prefeituras. A gente ouviu agora, então, a coordenadora de censos, Maria Vilma Salles Garcia, na comissão do Senado Federal. E o governo federal gasta mais de R$1.600.000 com medalhas. O valor se refere às mais de 50 condecorações entregues pelos Ministérios das Relações Exteriores, da Defesa, Exército, Marinha e Aeronáutica. Segundo o levantamento do jornal Folha de São Paulo, os gastos superam proporcionalmente as homenagens realizadas em 2017 e 2018. Em nota, a Defesa afirmou que as medalhas representam uma tradição, enquanto o Itamaraty afirmou que as homenagens têm por objetivo estimular as ações honrosas. Foragido da justiça brasileira é localizado em Miami, nos Estados Unidos, onde circula livremente pelas ruas. O empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, devido à influência no governo de Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, foi flagrado pela TV Globo. O acusado de pagar propinas a membros do COI para a eleição da capital fluminense como sede da Olimpíada de 2016, mantém uma vida de luxo na cidade norte-americana. Desde 2017, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Unfair Play, existe uma ordem de prisão contra Arthur, que também está na lista de procurados da Interpol. Jair Bolsonaro flexibiliza a legislação sobre rodeios e desfile em cavalo na festa do Peão Boiadeiro, em Barretos, no interior de São Paulo. Na noite de sábado, o presidente da República deu 2 voltas na arena ao lado do presidente da festa, Ricardo Rocha, e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Na ocasião, Jair Bolsonaro assinou um decreto que define o Ministério da Agricultura como responsável por avaliar os protocolos de bem-estar do animal. O setor ainda viu o deputado federal Capitão Augusto anunciar o relançamento da Frente Parlamentar dos Rodeios, Vaquejadas e Provas Equestres. A Frente Nacional de Prefeitos defende a retirada do ISS das propostas de reforma tributária que são debatidas no Congresso Nacional. Reportagem de Vitória Bel. Municípios representados pela Frente Nacional de Prefeitos defendem a retirada do ISS, o Imposto sobre Serviços, das propostas de reforma tributária que são debatidas no Congresso Nacional. A PEC 45, que tramita na Câmara dos Deputados, prevê a criação do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que irá substituir 5 tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e o municipal ISS. Os prefeitos defendem a importância de uma reforma para a simplificação das taxas, mas argumentam que a centralização do ISS poderia causar uma perda de receita para as cidades. O grupo também aponta que o ISS é o tributo que mais cresce em arrecadação no país. Segundo o levantamento da Frente Nacional de Prefeitos, o imposto corresponde hoje a quase 8% da carga tributária nacional, um aumento de mais de 30% de contribuição em relação ao início dos anos 2000. Para a FNP, o aumento da arrecadação vem acompanhando o desenvolvimento do setor de serviços, que cresceu cerca de 55% em 17 anos. O presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, do PSB, afirma que a retirada do ISS da reforma preserva a autonomia dos municípios na gestão dos recursos. O ISS é um imposto que se mostra o imposto do futuro. E do jeito que eles estão fazendo as contas, eles não estão levando em consideração isso. Eles estão apenas pondo em valor presente, mas é um imposto progressivo, ele tende a se tornar um imposto cada vez mais forte. Em cidades maiores como São Paulo, o ISS é responsável por cerca de 26% da receita corrente, fatia considerada importante no pagamento de gastos na área da saúde e educação, por exemplo. Hoje, o arrecadado com ISS pelos municípios fica integralmente nos cofres das prefeituras. A coordenadora do curso de Economia do INSPER, Juliana Inhas, afirma que nos moldes da reforma proposta no Congresso, os municípios que dependem do ISS podem perder receita no momento de repasse desses recursos.
Provavelmente eles teriam aí uma diminuição de renda. Hoje o ISS vai totalmente para os municípios, eles já não teriam esse tributo ainda em sua integralidade. Poderia ser um grande problema. Esse recurso que vai ser centralizado na esfera federal, ele vai ter que começar a voltar e vai ter que ser redistribuído. Um levantamento elaborado por 20 municípios paulistas aponta o volume de perdas causadas se a PEC 45 fosse aprovada hoje. Segundo o grupo, a proposta de reforma tributária que tramita na Câmara dos Deputados poderia causar um prejuízo de cerca de 300 milhões de reais para algumas cidades. Para o município de Jundiaí, por exemplo, o montante perdido seria de 254 milhões de reais. O prefeito da cidade, Luiz Fernando Machado, do PSDB, afirma que para compensar os reflexos negativos, a reforma precisaria ser mais bem elaborada. Um levantamento elaborado por 20 municípios paulistas aponta o volume de perdas causadas se a PEC 45 fosse aprovada hoje. Segundo o grupo, a proposta de reforma tributária que tramita na Câmara dos Deputados poderia causar um prejuízo de cerca de 300 milhões de reais para algumas cidades. Para o município de Jundiaí, por exemplo, o montante perdido seria de 254 milhões de reais. O prefeito da cidade, Luiz Fernando Machado, do PSDB, afirma que para compensar os reflexos negativos, a reforma precisaria ser mais bem elaborada. Nós vamos ter a necessidade de criar mecanismos de compensação e tempos de transição para que essa reforma se viabilize sem fazer com que as economias municipais já tão fragilizadas sejam ainda mais fragilizadas. A proposta que hoje tramita na Câmara do deputado Baleia Rossi, do MDB, propõe um repasse de arrecadação para os municípios de acordo com o tamanho populacional e a geração de riqueza da cidade. Para Baleia Rossi, o impacto positivo causado pela reforma tributária na economia pode gerar um ganho aos municípios, além do esperado. Ao longo dos próximos 10 anos, a perspectiva e os estudos que os especialistas têm garantem que não haverá perdedor. Nós teremos todos os entes da federação ganhando e os setores muito mais, e o principal, a geração de empregos e renda, que é o grande desafio. A PEC 45 de reforma tributária está hoje na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, com a previsão de votação para outubro desse ano. O texto tem o apoio do presidente da Casa, Rodrigo Maia. Superlotação em presídio no Paraná beneficia presos da Operação Lava Jato. A falta de vagas no Complexo Médico Penal de Pinhais levou o Departamento Penitenciário do Paraná a improvisar um setor que antes abrigava enfermeiras. Recém-reformado com mais espaço e conforto, o local agora recebe 38 detentos. Entre os beneficiados com o improviso estão presos por crimes de colarinho branco, incluindo os detidos pela Lava Jato. O ministro da Educação pretende reivindicar recursos recuperados pela Lava Jato. O objetivo de Abraham Weintraub é utilizar parte dos 2 bilhões e 500 milhões de reais de multas pagas pela Petrobras. O ministro estaria preparando um projeto junto com o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para enviar ao Supremo Tribunal Federal. A ideia é viabilizar a operação diretamente com o STF, sem precisar do aval do Congresso, que já debate um projeto com o mesmo teor. Ex-secretário de Fazenda do estado do Rio de Janeiro, Júlio Bueno, morre aos 64 anos na capital fluminense. Bueno foi secretário de governo de fevereiro de 2015 a julho de 2016 no governo de Luiz Fernando Pezão. Após deixar a pasta, ele assumiu como assessor especial do gabinete do governador do estado. O corpo de Júlio Bueno será velado nesta segunda-feira no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. 11 horas e 25 minutos, uma colisão envolvendo van do grupo Sampa Crio deixa 1 morto e 8 feridos. Reportagem de Afonso Marangoni. Integrantes da banda Sampa Crio sofreram um acidente neste fim de semana ao voltar de um show no interior de São Paulo. Um carro se chocou de frente com a van que transportava o grupo e na colisão,
uma pessoa morreu e outras 8 ficaram feridas. O acidente aconteceu na rodovia dos Bandeirantes na madrugada deste domingo. O condutor do carro de 29 anos, que trafegava na contramão, estava sozinho e morreu na hora. O acidente foi registrado na delegacia da cidade de Caieiras e o delegado titular pediu que seja feito um exame toxicológico do motorista do carro. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região e um integrante da banda está internado no Hospital das Clínicas, na capital paulista. A filha de JC Sampa, vocalista da banda, Jennifer Aquino, publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que os integrantes do Sampa Crio estão bem. Vi o meu pai, ele está bem, teve aí uma pequena fratura, né, na bacia, tá com o rosto bem machucado. O pessoal do grupo também passou aí por algumas fraturas, né, nesse acidente. Todo mundo vai ter que passar por cirurgias, mas todos estão conscientes, tá? Todo mundo tá conseguindo se comunicar. A mulher de JC Sampa, Ingrid Aquino, que está grávida, ficou ferida, mas já foi atendida e liberada. Ela e o bebê passam bem. A Prefeitura de São Paulo pode assumir as ciclofaixas de lazer caso não apareçam interessados em prestar o serviço. Destaque de Thiago Muniz. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirma que a cidade pode assumir as ciclofaixas de lazer caso não apareçam interessados em prestar o serviço. O contrato com o atual patrocinador, o Banco Bradesco, está acabando e o vínculo atual vai até domingo, dia 25. Com isso, a partir do domingo seguinte, 1º de setembro, o município passa a cuidar da estrutura voltada aos usuários de bicicletas. As ciclofaixas de lazer possuem quase 120 quilômetros de extensão e são montadas aos domingos e feriados. A principal delas fica na Avenida Paulista. Neste sábado, a cidade abriu um chamamento público para buscar empresas interessadas em bancar a operação. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, aposta que haverá procura, mas diz que mantém a estrutura enquanto a busca estiver em andamento, sem dar prazo. Temos certeza que terão interessados para poder operar e se não tiver nenhum interessado, a Prefeitura vai manter a ciclofaixa de lazer operando aos finais de semana até encontrar um novo interessado. Bruno Covas deu a declaração na manhã deste sábado, logo depois de vistoriar a entrega de 10 ônibus numa empresa da zona oeste da capital. De acordo com a Prefeitura, a cidade recebeu 4.000 novos coletivos desde janeiro de 2017. E agora o destaque vem direto dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump confirmou que vai continuar com o atual vice-presidente para a próxima corrida eleitoral. É isso mesmo, Mariana Jangiacomo? Bom dia. Bom dia, Nicole. Bom dia, Nicole. Bom dia a todos. Exatamente, Nicole. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que deve continuar com o atual vice-presidente Mike Pence na corrida eleitoral para a presidência que acontece em novembro de 2020. Nesse fim de semana, Donald Trump também conversou com jornalistas aqui dos Estados Unidos e falou sobre a guerra comercial com a China. De acordo com Trump, os dois países vêm tendo conversas muito substanciais e a China quer um acordo. Mas Trump disse que ainda não está pronto para isso, especialmente por causa dos protestos em Hong Kong. De qualquer forma, o assessor econômico da Casa Branca disse que autoridades dos dois países vão voltar a conversar daqui a 10 dias e a gente acompanha para ver o que é que vai sair dessa conversa. Agora, Nicole, um outro assunto muito importante, a gente conversou bastante na semana passada sobre a questão do navio petroleiro iraniano que estava retido no Estreito de Gibraltar desde o começo de julho, suspeito de violar um embargo europeu e fornecer petróleo para a Síria. Pois bem, as autoridades britânicas liberaram esse navio, mas os Estados Unidos pediram a apreensão do petroleiro, que acabou não acontecendo. Mas aí, olha só, as autoridades do Irã enviaram uma advertência aqui para os Estados Unidos, dizendo que esse tipo de ação, se os Estados Unidos, insistirem nesse tipo de ação, isso levará a graves consequências. Ou seja, é um assunto para a gente ficar de olho aqui nos Estados Unidos, né, Nicole? E olha, uma última informação das notícias que estão repercutindo por aqui é que a polícia norte-americana prendeu 3 homens em 3 diferentes estados que são suspeitos de planejar tiroteios em massa. Em Connecticut, a polícia prendeu um homem de 22 anos que mantinha rifles, diversas armas e munições no seu apartamento.
Também em Daytona Beach, na Flórida, a polícia prendeu um homem de 25 anos que também tinha diversas armas e munições. E em Ohio, a polícia prendeu um homem de 20 anos que ameaçava praticar um atentado contra um centro de uma comunidade judaica. E o mais interessante é que essas 3 prisões foram feitas à base de pessoas que deram a dica para a polícia, que ouviram algo, alguma intenção, viram algo que esses suspeitos publicaram nas redes sociais, falando sobre tiroteios em massa, falando sobre os planos deles, e foram até a polícia então conseguiu mandados de busca para ir até a casa desses suspeitos, encontrou lá munições, armas, conseguiu fazer a prisão, evitando aí que mais tragédias acontecessem aqui nos Estados Unidos, né, Nicole? Essas são as principais notícias da manhã. Por aqui a gente volta a falar a qualquer novidade. Obrigada, Mari. Bom trabalho para você. Justiça nega pedido de habeas corpus a Roger Abdelmaci, que permanecerá no Hospital Penitenciário de São Paulo. Na decisão, o desembargador Otávio de Almeida Toledo confirmou a sentença que suspendeu o benefício ao ex-médico. A defesa de Abdelmaci alegava constrangimento legal da juíza Andréa Barreira Brandão, da 3ª Vara de Execuções Penais. A juíza entendeu que Abdelmaci teria usado conhecimentos médicos para descompensar o próprio quadro de saúde. A denúncia consta no livro Diário de Tremembé, do ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Assir Filó. Roger Abdelmaci foi condenado a 278 anos de prisão por 48 crimes de estupro contra pacientes. Receio de perder benefícios na reforma da Previdência leva promotores e procuradores a acelerarem aposentadorias. Em São Paulo, 69 integrantes do Ministério Público pediram a aposentadoria neste ano. O número é 5 vezes maior do que o do mesmo período do ano passado, quando 13 aposentadorias foram registradas. O aumento preocupa os representantes da categoria, já que a baixa pode interferir no andamento de inquéritos nos ministérios públicos estaduais. Justiça dá 10 dias para que Luiz Estevão pague multa de R$8.200.000 por desvios nas obras do Fórum Trabalhista de São Paulo. Se não realizar o pagamento, o ex-senador terá de nomear bens para a penhora. A decisão foi proferida pela juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A defesa de Luiz Estevão havia pedido à justiça para que o pagamento fosse dividido em 12 vezes. Agora são 11h33 e a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes. Jovem Pan News. Máquinas na Pan, com Alex Rufo. O único contato que toda tecnologia embarcada no seu automóvel tem com o asfalto é o pneu. Então, para tirar o máximo da performance do carro durante o dia a dia, ou nas ruas da cidade, ou quando você pega a estrada, eu vou passar aqui algumas dicas bem importantes para a sua segurança e também da sua família. Lembre-se de calibrar os pneus, de preferência enquanto ainda estiverem frios, de acordo com as especificações estipuladas no manual do proprietário do seu veículo, respeitando as diferenças de pressão para um carro carregado ou descarregado, e lembre-se também de calibrar o step. E no caso de uma viagem, faça isso antes mesmo de colocar a bagagem no porta-malas. Fique também atento à vida útil dos pneus, sinalizada pelo TWI, que são aquelas barras indicadoras que medem o desgaste da banda de rodagem e a profundidade dos sulcos dos pneus. A verificação da condição do pneu é sempre importante, principalmente em condições de chuva, quando a drenagem de água é fundamental para evitar o deslizamento involuntário do carro com perda de aderência ou aquaplanagem. A cada 10 mil quilômetros, o alinhamento e balanceamento das rodas é imprescindível para que o carro esteja bem equilibrado e com a sua geometria mantida, preservando assim a dirigibilidade e estabilidade do seu veículo. Nesse momento, aproveite para fazer também o rodízio dos pneus, lembrando que esse revezamento deve ser efetuado colocando o dianteiro direito no lugar do dianteiro traseiro e vice-versa, com o mesmo procedimento do lado esquerdo do carro. Aquele procedimento do rodízio em X é coisa do passado, utilizado antes da chegada dos pneus radiais no mercado. Nunca estacione em cima de poças de óleo ou solventes, podendo danificar de maneira irreversível os pneus do seu carro. E lembre-se, a manutenção preventiva e cuidados com o seu carro são os acessórios mais importantes para a sua segurança e para a segurança da sua família. Alex Rufo, Máquinas na Pan. Aqui na Jovem Pan a notícia não para.
Logo depois do Jornal da Manhã, a partir das 10 horas, eu e toda a nossa equipe estamos juntos no Jornal da Manhã, segunda edição. Tudo o que você precisa para continuar seu dia muito bem informado, com análises, entrevistas e as últimas notícias. Então não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal Jovem Pan News. De segunda a sexta, a partir das 10 horas, Jornal da Manhã, segunda edição. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos sempre ao vivo no canal do YouTube Jovem Pan News e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas e 36 minutos, um ótimo dia para você. Vamos às principais notícias da manhã desta segunda-feira com o nosso Top 10. Futuro do COAF. Governo deseja concluir transferência do Conselho para o Banco Central nesta semana. Davi Alcolumbre. Senadores voltam a pressionar o presidente do Senado para retomar a discussão sobre voto aberto. Mudanças no MEC. Ministério estuda mudar a forma de distribuição de recursos para universidades federais. Receberá verba quem tiver melhor desempenho. Fundo Amazônico. Presidente Jair Bolsonaro utiliza imagens de caça a baleias na Noruega para criticar o país que anunciou a suspensão do repasse do fundo ao Brasil. PIS/PASEP. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil começam a pagar hoje cotas do fundo. Gran Canária. 5.000 pessoas são evacuadas por incêndio devastador na Ilha Espanhola. Donald Trump. Presidente dos Estados Unidos diz não estar pronto para fechar acordo comercial com os chineses. Crise política. Governo do território britânico de Gibraltar volta a rejeitar pedido norte-americano para reter petroleiro iraniano. Notre Dame. Após quase um mês paralisada, autoridades francesas retomam a reconstrução da catedral mais famosa do país. Economia da Argentina. Em meio à crise, novo ministro da Fazenda, Hernán Lacunza, começa a planejar as primeiras ações à frente da pasta no país. Prefeitura de São Paulo planeja aumentar o índice de imunização do público-alvo da campanha de vacinação contra o sarampo. Quem traz os detalhes é a repórter Natasha Mazaro. Com a prorrogação da campanha de vacinação contra o sarampo, a meta da cidade de São Paulo é aumentar o índice de imunização do público-alvo. Na semana passada, o município decidiu estender até o dia 31 de agosto a vacinação para jovens de 15 a 29 anos e bebês de 6 meses a 1 ano de idade. A campanha, que começou no dia 10 de junho, conseguiu atingir pouco mais de 35% dos jovens e 41% dos bebês. A coordenadora da Cofisa, Solange Saboia, afirma que apesar dos índices terem ficado abaixo do esperado, o resultado até agora foi positivo. Como é uma vacinação indiscriminada, isto é, independe da situação vacinal, é como se você tivesse zerado a população, né? Nós estamos habituados que a gente começa sempre de 40%, 50% de cobertura ou 60% e vamos completando até a meta de 95%, né?
Lógico, há muito trabalho a fazer, mas nós temos que fazer essa análise também. Mas nós vamos chegar lá. Solange Saboia explica que São Paulo ainda está na fase de inibir a disseminação do vírus. Por isso, as ações de bloqueio são tão importantes. O infectologista do Hospital Emílio Ribas, Jean Gorenstein, ressalta que as ações de contenção pela vacina ajudam a evitar que o surto se transforme em uma epidemia. No entanto, é essencial que exista adesão. Nós tendo uma imunização efetiva, as pessoas sendo conclamadas e tomando a vacina, aí sim nós teremos uma proteção eficaz. O fato dessas pessoas não tomarem a vacina, a despeito das campanhas públicas instituídas, faz com que elas estejam vulneráveis e a circulação do vírus do sarampo se perpetue e, com isso, novos casos voltem a acontecer. O infectologista destaca que, apesar de todos os esforços, os índices da vacina ainda estão baixos. As fake news contribuem muito para a baixa adesão, além da falta de orientação a respeito da importância da vacina. Em apenas uma semana, o estado de São Paulo teve um aumento de 36% dos casos da doença. Dos 1.319 casos confirmados, 997 se concentram na capital. A vacina está sendo oferecida nas unidades básicas de saúde e em postos volantes montados em áreas de grande circulação, como estações de trens, metrô e terminais de ônibus, além de creches, escolas e universidades. O grupo Estado Islâmico reivindicou um ataque terrorista realizado em uma festa de casamento no Afeganistão durante esse fim de semana. Destaque internacional de Nani Cox. O grupo Estado Islâmico reivindicou a autoria de um ataque suicida durante um casamento em Cabul, no Afeganistão. Mais de 60 pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas no incidente mais violento deste ano, registrado na capital afegã. Um homem-bomba detonou explosivos dentro de um salão de festas por volta das 11 horas da noite de sábado. Segundo testemunhas, cerca de 1.200 pessoas haviam sido convidadas para o casamento. O noivo relatou desespero na hora da explosão e disse que a felicidade foi transformada em tristeza. O atentado ocorre em um momento que os Estados Unidos negociam um acordo com o Talibã, grupo político que governou o Afeganistão e tenta recuperar o poder. O tratado pode retirar as tropas americanas do território afegão em troca de um compromisso por parte dos talibãs com a segurança e conversas de paz com o governo. O movimento condenou o ataque de autoria do Estado Islâmico e classificou como injustificável. O presidente Ashraf Ghani afirmou que o Talibã não pode se absolver de culpa porque fornece plataformas para o terrorismo. Câmara reabre discussão sobre candidaturas avulsas em eleições, mas apesar de defesa feita por parlamentares, a proposta enfrenta resistência. A Constituição estabelece que o interessado em concorrer a um cargo público seja afiliado a um partido. O assunto não é novo no Congresso Nacional, mas nunca prosperou por falta de consenso, principalmente devido ao fundo de recursos das siglas. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, argumenta que os caciques partidários não querem perder a fatia do bolo. Todo parlamentar, em concordância com o seu cacique, também vai querer mais poder, dinheiro e recursos para poder agir dentro do sistema contexto partidário. Agora, a população e até mesmo os parlamentares que saem perdendo nessa dinâmica de jogo, não fizeram o juízo de valor. Se queremos, de fato, então, reforçar partidos ou queremos ter, de fato, democracia. Luiz Felipe de Orleans e Bragança acrescenta que o sistema partidário do Brasil está nas mãos de oligarcas. O deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, apoia a discussão sobre as candidaturas avulsas. Eu defendo a candidatura independente, não me ajoelhei, jamais me ajoelharia qualquer cacique partidário. É a vontade de cada um. É de cada um. E o grande debate que se dá, que se forjam as grandes ideias e os grandes projetos, é no debate intrapartidário.
Rubens Bueno defende a abertura de uma comissão especial na Câmara para discutir o tema. O deputado José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, acha que o debate das candidaturas avulsas nunca prosperou por culpa de interesses parlamentares. Talvez a gente consiga uma reforma se colocar uma quarentena, porque sempre tem aquela coisa... eu vou legislar aqui, mas e minha reeleição? Fica aquela coisa farinha pouca, meu pirão primeiro, e sempre vai postergando. É um tema realmente muito difícil. O deputado José Medeiros acredita que a candidatura avulsa tem limitações e é preciso retomar o debate sobre o fundo eleitoral. No mundo, existem exemplos de políticos independentes, como os presidentes da Áustria e da Finlândia e a prefeita de Tóquio. O mercado de games no Brasil está animado com o novo decreto do presidente Jair Bolsonaro, que reduz a alíquota de impostos para o setor. Reportagem de Matheus Meirelles. O governo federal e o Congresso Nacional voltaram as atenções à indústria dos jogos eletrônicos. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que reduz o IPI sobre videogames, partes e acessórios. As alíquotas agora variam de 16% a 40%. Antes, ficavam entre 20% e 50%. Já a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou o texto de proposta de emenda à Constituição que reduz a incidência do tributo a 9% e torna a produção dos equipamentos imune à carga tributária no Brasil. Para o fundador e CMO da Bad Boy Leroy, Léo DeBiase, a medida é importante para o mercado de games. A gente acredita muito de que o que o governo está fazendo é algo muito relevante, positivo. Nós sabemos que existem estudos mostrando que quando você abaixa essa alíquota, na verdade você consegue aumentar a sua base de arrecadação, porque você está falando com mais pessoas com valor mais baixo que vão estar começando a comprar novamente. Léo DeBiase destaca a importância do diálogo do governo com os produtores e consumidores de videogames, algo que, segundo ele, não ocorria antes. O executivo de clientes globais da Microsoft na América Latina, Héctor Saldanha, ressalta o movimento que a redução promove. Nós fazemos muito esforço para o mercado brasileiro, mesmo que os nossos custos nem sempre estão em reais. E se o governo der isso, a gente obviamente vai tentar acompanhar. Isso que vamos fazer. Já o narrador de esportes, Zeva, afirma que a redução de impostos muda o cenário do setor no Brasil. O acesso hoje aqui no Brasil aos games, ao videogame, a computadores, ferramentas para você poder jogar, poder fazer na questão do esporte eletrônico, se tornar um profissional, ainda é muito caro. Então, quando você consegue reduzir impostos e diminuir, consequentemente, o valor desses jogos, e não só dos jogos, mas também do que está envolto neste meio, acaba facilitando e, com isso, introduzindo muito mais jogadores e gamers em todo o cenário. Zeva acredita que a possibilidade de valores mais baixos leva à queda da pirataria e ao maior aquecimento do mercado de games no Brasil. A PEC de redução da incidência de impostos a 9% e o fim da carga tributária sobre videogames está pronta para ser analisada no plenário do Senado. Para entrar em vigor, precisa também de aprovação na Câmara dos Deputados. A Jovem Pan voou com exclusividade em um dos 3 helicópteros mais caros do mundo. Reportagem de Alex Rufo. Você já deve estar acostumado com a super máquina que eu sempre trago para você aqui ao longo da nossa programação na Jovem Pan. Hoje a gente vai a um voo bem mais alto juntos para conhecermos o AC-145, que é um helicóptero da Airbus que prima pela potência e excelente espaço interno. Nós iniciamos o voo no Campo de Marte com destino ao aeroporto de Congonhas. A bordo do helicóptero, a sensação é de um voo extremamente suave, proporcionado pelo nariz afilado da aeronave e desenho aerodinâmico impecável. Essa versão tem um rotor de 4 pás. Recentemente, a Airbus Helicópteros anunciou uma versão de 5 pás com certificação prevista para o primeiro semestre de 2020. A capacidade de carga terá um acréscimo de 150 quilos e peso máximo de decolagem de 3
3.800 para garantir um voo ainda mais suave. O ACH 145 tem a base do rotor fabricada em titânio e na lateral fibra carbono, deixando o conjunto mais leve, permitindo que o helicóptero faça pousos na maior parte dos helipontos das grandes cidades. O line-up do ACH foi lançado há 2 anos e hoje é o cartão de visita da Airbus, que completou 50 anos nesse ano e tem como principal nicho a aviação executiva, a privada, o governo e também o mercado de ultraluxo. O ACH é líder global com 50% de participação nesse segmento, com o 135, 145 de biturbinas leves, o 160 de biturbinas médio e o monoturbina 125, que é o Esquilo, líder global de vendas. O ACH 130, que na configuração Stylance traz um desenho inspirado nas corridas, tem acabamento leve adequado para voos de alta intensidade e transporte com conforto de primeira classe. Todos os modelos podem ser customizados com configurações que atendam o cliente e as operações de acordo com a utilização dessa máquina voadora. A cabine do 145 Line é muito espaçosa e flexível e pode ser configurada sob medida para operações executivas de alto padrão. O interior traz detalhes personalizados em couro perfurado e fibra carbono e a estrutura dos bancos é aparente em alumínio e pintura especial. No segmento, alguns atributos de tecnologia são traduzidos como conforto e segurança. O ACH 145 Line é um dos tops da gama da Airbus Helicópteros e traz maior carga útil, manutenção simplificada, voo suave e muita conectividade. A aeronave também oferece espaço amplo para bagagens que são facilmente carregadas pelas 2 portas traseiras. 2 motores Safran Helicopter Ariel 2E Turboshaft proporcionam uma autonomia de 3 horas e 55 minutos, velocidade de 254 km por hora, leva até 8 passageiros e com alcance de 647 km atinge um teto de 4.800 metros. Com muita potência, o ACH 145 Line pode decolar de helipontos elevados com sua capacidade total de carga, 10 pessoas e tanques cheios, mantendo a performance mesmo no caso de perda de um dos motores. 3 unidades do ACH 145 Line já estão no Brasil. Um deles foi comprado pelo jogador da seleção brasileira, o craque Neymar. Outros 4 devem chegar no próximo ano para 4 clientes que desembolsaram 11 milhões de dólares para terem no heliponto ou, como alguns sheiks do mundo árabe, na sua modesta sala de casa. Alex Rufo para o Jornal da Manhã. Os Jogos Pan-Americanos começam no próximo dia 23 e a delegação brasileira vai em busca de um novo recorde de medalhas. Reportagem de Vitor Moraes. Calibra aqui, conserta aqui. Os atletas paralímpicos do Brasil fizeram o último treino antes de viajar para o Peru no sábado. Os Jogos Pan-Americanos começam no dia 23 de agosto e vão até o dia 1º de setembro. Ao todo, serão 337 atletas brasileiros em 17 modalidades. Uma delas é o vôlei feminino. A seleção feminina paralímpica de vôlei conseguiu a sua melhor performance nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015. Bateu na trave, foi medalha de prata. Em busca do tão sonhado ouro, elas vão ter que ganhar das maiores rivais, as norte-americanas, como diz o técnico Zé Guedes. Isso, aqui nas Américas nós temos essa rivalidade, já é antiga, isso vem do voleibol olímpico, né, nos últimos anos, Brasil e Estados Unidos. No cenário internacional a gente coloca Rússia e China, que são 2 potências aí também mundiais do voleibol olímpico e também paralímpico. Aqui nas Américas, Brasil e Estados Unidos com certeza farão a final do evento. Vale lembrar que as nossas rivais já estão classificadas para Tóquio 2020, no ano que vem, o que significa que abre mais uma vaga, já que elas devem brigar por medalha. Quem também está atrás da primeira medalha de ouro são as meninas do basquete de cadeira de rodas. Nos 2 últimos Parapãs, medalha de bronze. Débora Costa, atleta do basquete feminino, está na seleção desde 2008. Natural de Belém do Pará, ela conta que começou no esporte por causa de um amigo. Eu não tinha conhecimento, do esporte adaptado, eu praticava esporte só na escola, até que um amigo meu lá do clube, ele me parou no meio da rua e me fez convite para conhecer o basquete. E na mesma hora eu aceitei e quando eu cheguei lá foi amor à primeira vista. Nunca mais parou? Nunca mais parei. A gente está bem confiante, eu vejo que a gente está no caminho certo, que é pro nosso objetivo de ser campeão, né? Então, para mim, o trabalho que vem sendo feito me traz muita confiança.
Confesso que fiquei impressionado com o nível de acerto das atletas. Claro que no treino a dificuldade é bem menor que no jogo, mas mesmo assim é de se considerar. O cara que é responsável, que tira o máximo das atletas, deixa que ele mesmo se apresenta. Wilson Flávio da Silva Corrêa, mas no meio do esporte, o Wilson Caju. Caju é daqueles técnicos simpáticos, mas na hora do treino, amigo... Capricha na bola. Isso. Depois afasta para ela chutar mais fora. Isso. Há 13 anos comandando a seleção brasileira, ele só pensa na vaga para Tóquio no ano que vem. Olha, para nós... do basquetebol em cadeira de roda está sendo a melhor preparação de todos os tempos. Essa é a quinta etapa de treinamento, onde a Confederação Brasileira de Basquetebol em cadeira de roda deu todo o apoio. Tivemos oportunidade de fazer amistoso contra as equipes masculinas, que isso foi muito importante. E o nosso objetivo é a vaga para Tóquio. Para nós termos essa vaga, ou nós somos campeão ou somos vice-campeão. Estamos muito bem preparados. Desse tempo todo que eu estou no esporte paralímpico, em especial o basquete em cadeira de roda, é a primeira vez que eu me sinto muito preparado para a competição. E olha que curioso, o time de basquete tem até mecânico. Marcelo Romão explica que, como o jogo tem muito contato, as cadeiras precisam de todo o cuidado necessário. Precisa ter as proteções porque tem muita queda no basquete. Tendo muita queda no basquete, a gente tem que ter as proteções, porque o pessoal vem de cabeça, pode pegar tanto na traseira da cadeira, tem que ter proteção para não cortar, certo? Machucar mais forte, mais firme, né? No quadro geral de medalhas, nas últimas 3 edições, o Brasil não conhece outro resultado que não seja o primeiro lugar. No Rio 2007, em Guadalajara 2011 e Toronto 2015. Nesse último, foram 257 medalhas, das quais 109 de ouro, 77 de prata e 74 de bronze. Como a gente comentou mais cedo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, a líder do governo no Congresso Nacional, deputada Joyce Hasselmann, se declarou pré-candidata à Prefeitura de São Paulo em 2020. E quem tem mais detalhes sobre isso é o Thiago Muniz, que está aqui ao meu lado, ao vivo no estúdio. Thiago, bom dia. O que você traz pra gente? Olha, Nicole, bom dia a todos. A deputada Joyce Hasselmann não só se declarou como pré-candidata, mas no sábado ela também falou do atual prefeito Bruno Covas. Disse que ele é um cavalo de Troia deixado por João Dória e disse ainda que o chefe do executivo é até uma pessoa bacana, mas que a mãe dela também é bacana e nem por isso serviria para ser prefeita. Hoje o prefeito Bruno Covas foi questionado a respeito disso numa agenda que ele teve na manhã e ele não quis entrar em dividida. Ele se negou a comentar as afirmações da deputada, falou muito brevemente a respeito e classificou o episódio como fofoca. A cidade de São Paulo tem muito trabalho a ser feito, não vou entrar aqui em fofoca eleitoral. Como a gente pode ver, né, Nicole, bem rapidamente, o prefeito não quis incensar a polêmica, aumentar a polêmica, preferiu colocar tudo aí já de maneira bem curta e grossa. O prefeito deu a declaração no fim da manhã desta segunda, logo depois de participar do evento Boom SP Design no Parque do Ibirapuera. Bruno Covas deve ser referendado, o candidato do PSDB à reeleição na disputa do ano que vem. É o candidato natural, né? Carece ainda de uma confirmação, mas deve ser o nome tucano na campanha de 2020, que já tem aí Joyce Hasselmann se declarando como pré-candidata, Márcio França também, Bruno Covas como o candidato natural à reeleição. Então já começam a se alinhar com mais aí 1 ano e 3 meses, né, do páreo. Os candidatos já começam a se alinhar em suas posições. Obrigada, Thiago, pelas informações. Bom dia. Igualmente. Agora são 11h58 e o Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Acompanhe agora o Camisa 10, também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente volta amanhã, às 10 horas da manhã. Até lá. Jovem Pan News. Jovem Pan.